Pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ricardo, da UEMP, da disciplina de Estatística para Economia, ou Estatística aplicada para a Economia. E, conforme eu combinei com vocês, eu vou passar um conteúdo especial que tem relação com estatística econômica e fala sobre desigualdade de distribuição, tá? A primeira vez que eu tentei dar essa aula em função da extensão, eu, eu tive alguns problemas sobre extensão do conteúdo. Então, hoje eu vou estar com uma aula mais redondinha, vou estar com uma aula mais tranquilinha para a gente poder realizar aí para vocês, tá? Então, essa aula aí vai ter mais ou menos 40 minutos de aula, vamos fazer ela bem bonitinha, para a gente possa entender um pouco sobre o conceito de distribuição e desigualdade. Casa-se também com o que nós estamos aprendendo, né, com a parte de renda, de inflação, de preço, tudo isso tem a ver com o conceito que nós vamos estudar, beleza? Então, vamos lá. As referências que eu vou utilizar, uma delas já está aí na nossa parte bibliográfica, que é Estatística para Economistas, que é do Rodolfo Hoffman. A outra é uma inclusão, não tem na referência da disciplina, mas ela, depois nas próximas ementas eu vou colocar, tá? Que é As Medidas de Desigualdade e Pobreza, do Marcelo Medeiros, lá da UNB. Então, eu vou usar essas duas referências para a gente poder discutir um pouco sobre distribuição, desigualdade e as representações sobre distribuição e desigualdade que mais são utilizadas na economia. Então, o objetivo da aula de hoje, que eu esqueci de colocar aí na tela, mas procurar entender, né? Eu quero que vocês, no fim da aula, vocês consigam entender o conceito de distribuição, desigualdade, tanto estatisticamente e economicamente, e consigam compreender as principais medidas de desigualdade. A principal medida, que é o coeficiente de Gini, e as representações gráficas, tá? Como a de Lorenz e a parada de Penn, tá? Diferencia uma da outra. Então, o roteiro da aula de hoje, a primeira parte, eu vou falar um pouco sobre os conceitos de distribuição e desigualdade. Aí, depois, eu vou falar das representações gráficas das distribuições de desigualdade, né? Uma que é absoluta, que é a parada de Penn, né, em relação a questões de valor absoluto, e a curva de Lorenz, que é uma representação de distribuição relativa. E da curva de Lorenz, nós vamos ver, então, uma medida de concentração que é o coeficiente de Gini, tá? Derivada da curva de Lorenz. Então, gostaria que vocês observassem essa foto. Existem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas, né, que estão nos topos das moedas encadeadas, né, essas barrinhas de moedas. Percebe-se que cada pessoa está em uma posição diferente, tá? Se tomássemos a média, né, se nós tomássemos a igualdade dessas moedas, as pessoas, né, estariam todas no mesmo nível. Então, isso ocorre que há uma desigualdade nesse caso, né, há uma desigualdade nesse caso, e aqui é a alusão ao dinheiro, à renda, ao rendimento. Então, essa foto exprime a desigualdade de renda. Mas vamos falar um pouco de distribuição e desigualdade. Naquela foto, as moedas a quantidade de moedas estão distribuídas pelas pessoas. E essa distribuição, tá certo que ela não está ordenada, se você for observar na foto, mas não é uma distribuição igualitária. A distribuição estatística ou em matemática é a forma que as observações estão organizadas. Então, quando você associa, né, o par ordenado indivíduo com um tanto de moeda, você observa se há uma igualdade, uma equivalência
ou se há uma desigualdade, uma igualdade ou uma desigualdade. Então, esse conceito é importantíssimo em economia, pois variáveis renda e riqueza, tem outras também, tá? Mas vamos focar em renda e riqueza para ficar mais fácil nossa explicação, vamos focar só nessas. Em distribuição permite analisar as condições sociais de uma população. Existem várias ideias diferentes por trás da expressão de distribuição de renda. Tá? Ela pode indicar a ação, que é o ato de distribuir a renda, e a forma, que é a forma que a renda está distribuída, que é a situação, né? Então, o significado de distribuição de renda ela depende do contexto. Em economia é bem sutil isso, porque a ação é o fato de distribuir dada a uma situação. E a situação ela depende da ação, então ela é uma mão de duas vias. Então, observada a ação e a situação, a renda dos indivíduos pode ou não ser igual em distribuição. No caso negativo, tá? No caso que essa distribuição não seja igual, haverá desigualdade. Então, o conceito de desigualdade em estatística, em relação à distribuição, é o grau de concentração relativa. O grau de concentração relativa é quando você leva em consideração não o valor absoluto em desigualdade, mas você observa tamanhos, tá? Tamanhos relativos de valores concentrados em um dado intervalo, tá? Então, portanto, a desigualdade de renda indica uma concentração de renda em um dado intervalo. Intervalo entre população, entre estratos. Objetivamente, numa desigualdade de renda, as políticas redistributivas são ações cujo objetivo é tornar as rendas da sociedade mais igual. De outra forma, as políticas redistributivas transferem a renda de um grupo para o outro, transformando em uma distribuição mais igualitária. Tá? Pode ser em relação à média, nesse caso. Um ponto importante, né, um cuidado que nós temos sobre o conceito de desigualdade de economia, que é um ponto importante, é a distinção entre desigualdade de renda e desigualdade de bem-estar. Muitas vezes aquela desigualdade de quê refere-se ao bem-estar. Então, a renda, ela pode ser uma medida de bem-estar? Pode, tá? Só que bem-estar envolve outras coisas, né? Não necessariamente a renda. Então, é difícil medir bem-estar diretamente. Quando a gente usa a renda para ver se o bem-estar, ele é desigual ou é igual como um parâmetro. Mas nem sempre o bem-estar é medido pela renda. Ou seja, não é a distribuição de renda que reflete o bem-estar. Que, por exemplo, pode existir pessoas que moram em zonas rurais que ganham menos, mas a qualidade de vida é maior, né? Ou, pensando numa população, pode existir um conjunto de pessoas que têm uma desigualdade maior de renda do que na zona urbana, porém, goza de um bem-estar maior. Então, a conclusão é a seguinte: pessoas com mesmos rendimentos podem ter níveis de bem-estar distintos. Então, a estatística, por si só, ela permite avaliar a desigualdade na economia de maneira sintetizada, simplificada, mais eficiente, tá? Como diria o, como diriam os professores de matemática, o modelo serve para, o modelo é uma simplificação da realidade, e essas medidas são simplificações da realidade, mas são eficientes no sentido de poder dar uma resposta para a sociedade sobre como a economia está em termos de desigualdade, em termos de distribuição da renda, da pobreza, verificando o bem-estar. Então, há diferentes representações, diferentes significados. Analisar desigualdades requer representações adequadas, tá? Então, aqui nós vamos ver três representações adequadas para medir desigualdade de renda, especificamente. As representações gráficas ajudam a visualizar comparações entre distribuições, principalmente a curva de Lorenz, tá? Parada de Penn nem tanto, não dá para você comparar uma com a outra. Mas a curva de Lorenz, sim. Indicadores coeficientes como o de Gini permitem avaliar o grau de desigualdade de uma distribuição. Então, é interessante um coeficiente como o de Gini para poder avaliar.
Aqui eu estou elencando 4 representações comuns, mas eu vou trabalhar 2, tá? Pelo tempo que nós temos, pela proposta da aula, que é uma proposta introdutória. Então, a parada de Penha, a curva de Lorentz serão trabalhadas, a Lorentz generalizada e a de concentração vou deixar para uma próxima. E os coeficientes de desigualdades comuns são 2, tá? Tem mais alguns, né? No livro do Hoffman tem lá as razões de variâncias, tem mais alguns, tem os índices de utilidade ética, que são os mais comuns que nós observamos nos artigos e tudo mais, são os coeficientes de Gini e o índice LT de Taylor, tá bom? Mas vamos focar no coeficiente de Gini porque ele deriva da curva de Lorentz e aí é nosso gancho para essa aula. Então, a parada de Penn é uma metáfora que foi criada por Ian Penn em 1970, que é uma metáfora visual da desigualdade dos rendimentos, que é o desfile dos anões, tá? Ele é bem legal porque nessa metáfora você consegue contar uma história simples, porém imaginativa. Tá? Ele associa a desigualdade de rendimentos à altura das pessoas, ele destaca o contraste, quando há desigualdade, né? Ele destaca o contraste entre uma massa de anões, né, de pessoas com nanismo. Hoje nós temos a palavra nanismo, né? Porque anão é meio pejorativo, e uma elite de gigantes, de pessoas com alta estatura. Ela é simples, criativa e impactante, tá? E a derivação dessa representação da parada de Penn é a curva dos quantis, que é interessante para verificar como é que a renda ela varia, né, em termos do percentual acumulado. Pois bem, então olha só, essa aqui é uma figurinha da parada de Penn. É interessante, né, que é o seguinte, a parada de Penn, ela funciona da seguinte maneira, é uma parada, né, tipo uma parada, um desfile, tem uma hora de parada, tá? Ela tem uma hora de parada, de desfile, e aí, do minuto 0 até o minuto 60, respeita-se a entrada das pessoas em função da sua altura. Então, entre os menores primeiro, depois os maiores, quando chega até o fim da parada, tá? Desfile. Essa figura aqui, ponto tracejado é a média, tá? A média de 1,60. E se nós observarmos, né, a distribuição em relação ao tempo, até o minuto 36, 37 ali, indivíduos abaixo da estatura média vão participar do desfile. Tá? O que isso significa? Fazendo a correlação, vamos fazer correlação porque não tem estatística, fazendo a parametrização com a renda, os anões possuem menor renda e os gigantes possuem maior renda. Então, dentre os 36 primeiros minutos ali, tem uma enorme massa de pessoas abaixo da renda média. Tá? E nos últimos minutos, após os 50 minutos ali, haverá pessoas com estatura muito alta, que equivale a dizer que são pessoas que têm uma alta renda. Então, há uma concentração de renda ali interessante. Não é interessante, é desigual, nesse caso. Então, o que chama atenção é a extrema desproporção dos primeiros minutos do desfile. Há muitos anões marchando lentamente e apenas nos últimos minutos aparecem os gigantes. A conclusão é forte impacto visual da desigualdade estrutural. Tá? Então, a palavra de Penha é interessante para que nós possamos verificar o problema da desigualdade de uma forma descritiva, uma estatística descritiva, usando duas variáveis, duas grandezas, altura e renda. Com isso, é possível criar as curvas de quantis, tá? As curvas de quantis, elas são representações gráficas derivadas da parada de Penn e permitem visualizar a distribuição acumulada de renda ou outras variáveis. Outras variáveis que você pode avaliar a distribuição, mas a renda, que é o nosso foco hoje, tá? Então, é uma representação baseada no mesmo princípio, que é a ordenação crescente.
A utilidade dessa curva de quantio é a interpretação quantitativa e comparação entre distribuições. Então, a parada de Penn, ela não pode ser comparada, mas a curva de quantio, sim, tá? Você pode comparar distribuições entre duas populações. O que é um quantio? Uma medida separatriz, uma medida de posição, que divide a população ordenada em estratos, com valor de fronteira em diferentes grupos. Se você tem 10 partes iguais, você vai ter 9 quantis. Se você tem 5 partes iguais, você vai ter 99 quantis, né? 10 partes iguais é 10 cis. Você vai ter 9 decis, né? 9 quantis. Quando você generaliza, fala quantio. Né? Então, teoricamente, é o ponto médio entre as observações, o quinto quantio, tá? Na prática, a última observação do extrato. Então, assim, você toma o ponto médio, teoricamente, mas na prática você usa sempre a última observação do extrato para você criar os quantis, tá? Então, vamos fazer um exemplo daqui a pouco, que vai ficar mais claro essa parte teórica e a parte prática. Então, olha só, esse aqui é um exemplo bem simplesinho, tá vendo? Eu vou fazer isso aqui reproduzido lá no Excel. Então, são 5 pessoas, ó. São 5 pessoas. Essa curva de quantis aqui tem 5 pessoas. Ah, acho que essa figura tinha que vir antes disso aqui, né? Tenho 5 pessoas, eu vou trocar uma outra vez. Tem 5 pessoas com rendas A, né, com pessoas A, B, C e D, rendas 100, 200, 400, 800, 1.600. Se você quiser desenhar a parada de PEN, você tem que, então, dividir em 5 partes iguais, o tempo de 60 minutos, senão vai ter 12 minutos. E aí você vai ter as estaturas aqui, né, em relação ao tamanho da altura dos indivíduos na parada de PEN a cada parte, 12, 24, 36, 48, 50 e 60. Observa que para esse nível de renda aqui, se eu usar a estatura média de 1,60, é entre o indivíduo C e D, que ultrapassa, né, a média do rendimento da altura, então há uma desigualdade aqui, tá bom? Há uma desigualdade. Uma desigualdade, porque se fosse equalitário, era esperado que a pessoa C estivesse justamente no ponto 1,6, né, de altura, 1,6 de altura, 1,60 m, ao invés de 1,03 metros de altura. Tudo bem? Então, vamos fazer isso, uma representação na parada de PEN com uma estatística descritiva lá no Excel, e vamos fazer o gráfico de quantis para ver como funciona, tá? Olha só. Eu vou abrir o Excel para vocês. Aquela informação dos 6 indivíduos, dos 5 indivíduos aqui, né? Se eu fizer um gráfico de colunas, eu tenho uma representação bacana do parada de PEN, tá? Olha só. Vou colocar rótulos aqui, ó. Eu tenho em função das rendas. Se eu fizer o cálculo em relação às alturas, eu tenho o seguinte: uma regrinha de 3, né? Então, eu pego 100, divido por 620. Esse resultado eu tenho que multiplicar por 1,6, né? Que é a média de altura. Deixa eu pegar aqui, então, fazer o seguinte: 200, né? 400, 800, 1.600. Tá bom? Então, vou usar essa informação aqui, tá? Eu vou ter aqui as alturas em relação à parada de PEN. Só um instante, por gentileza. Não sei se está aparecendo para vocês. O meu Excel fechou, tá? O meu Excel fechou.
Não sei por quê. Ele fechou. Vou abrir ele de novo aqui. Eu acho que eu fechei ele de forma equivocada. Vamos lá. Se eu fizer a regrinha de 3, 1,60 é a altura. 1,60 é a altura média que foi proposto lá naquela primeira figura. A média dos salários é 620. Então, se eu dividir 100 por 620, pegar esse resultado, multiplicar por 1,6, que é a média, vai dar 0,25. Então, eu vou fixar esse B7 aqui, tá? Nos demais, eu vou só puxar. Né? E nessa, aqui, ó, salário, altura. E aqui eu vou gerar minha representação gráfica do gráfico de colunas, onde a altura representa a altura da parada de pé. Tá vendo? Beleza. Por outro lado, nós temos que pensar o seguinte: o gráfico de quantis, eu vou apagar aqui só para. Não sei se apareceu para vocês, apareceu, ok. O gráfico de quantis, ele funciona da seguinte maneira. Eu vou apagar aqui a altura, colocar o salário aqui à direita, e vou fazer uma distribuição percentual esperado. Tá? Então, o indivíduo que ganha 0 é 0, e aqui é 20, 40, 60, 80, e o último vai ser 100. Então, aqui eu posso associar essas duas colunas aqui, tá, do percentual. Aqui é um percentual de distribuição, e aqui é o meu salário. Tá bom? Salário, ou renda, é renda, né? É renda, eu tô falando de renda, não tô falando de salário. Renda, renda do indivíduo. Então, olha só, se eu criar um gráfico de dispersão com... Peraí. Se eu criar um gráfico de dispersão com um gráfico de dispersão com ligando os pontos, aqui no meu eixo horizontal está o percentual acumulado, e aqui está o minha renda, tá? Então você percebe que ele não cresce linear. Ele demora para crescer nos primeiros 60%, depois ele cresce de forma mais rápida. Então aqui é perceptível a ideia de distribuição não igual da renda entre os indivíduos. Tudo bem? É assim que se cria um gráfico de quantis, tá, galera? Olha só. Vamos voltar para a apresentação. A interpretação é essa, né? E daí, uma ideia que sai do gráfico de quantis é a curva de Lorenz. A curva de Lorenz é uma ideia que você relativiza tanto a renda quanto o percentual acumulado da renda, né? Você então vai relativizar. Então, a curva de Lorenz, de todas as ferramentas gráficas para representar a desigualdade, a curva de Lorenz é a mais conhecida. Tá? Diferentemente dos gráficos da parada de Penn, as curvas de Lorenz representam exclusivamente desigualdade relativa. O gráfico quantis e a parada de Penn, elas têm pelo menos um componente absoluto. Então, elas são indiferentes ao nível de distribuição. A construção de uma curva de Lorenz é algo muito simples. Tá? Nesse gráfico, que é gerado pela curva de Lorenz, o eixo horizontal representa as frações acumuladas da população, e o vertical representa as frações acumuladas da riqueza, tá? Ou da renda. A vantagem da curva de Lorenz em relação à parada de Penn é que é possível comparar populações diferentes em anos diferentes, em várias medidas diferentes, em várias variáveis diferentes, como renda e riqueza, por exemplo. Então, aqui está o desenho da curva de Lorenz.
No eixo horizontal, você tem o percentual acumulado da população em ordem crescente de rendimentos. E no eixo vertical, você tem o percentual acumulado dos rendimentos. Então, você tem duas acumulações em eixos, tá? Você tem uma linha que divide o gráfico, né, em dois triângulos equiláteros, que é a linha de perfeita igualdade, onde se espera que a curva de Lorenz ficasse, né? Onde seria o ideal, que aí você teria o percentual acumulado em todos os pontos, equivalente ao rendimento de todos os pontos dessa linha. Então, quanto mais curva, maior desigualdade. É bem feio falar isso, né? Quanto mais a curva ela for próxima, né, da, do 100% na população em ordem crescente e do 0% do percentual acumulado, mais igual ela vai ser. Tá bom? De outra forma, essa área, né, que está entre a linha de perfeita igualdade e a curva, quanto maior, pior. Tá bom? A importância da curva de Lorentz, porque é uma ferramenta simples, mas poderosa, permite comparar informações padronizadas, é base para o coeficiente de Gini que nós vamos ver daqui a pouco e é aplicável além da renda e outras várias variáveis aí que têm desigualdade como princípio, tá bom? Vamos fazer o mesmo exemplo como foi feito na parada de Penn para fazer a curva de Lorenz. Então, olha só, como se cria uma curva de Lorenz? Então, você tem o seguinte: você tem a renda, tem a população acumulada, você tem a renda acumulada e tem a fração da população acumulada, tá? Então, a população acumulada vai de 1 a 5, a renda acumulada 100 mais 200 dá 300, 300 mais 400, 700, e assim por diante. E a fração da população acumulada é de 0% vai para 20, depois 20 para 40, vai acumulando de forma equalitária nesse caso aqui, tá? O ideal. Agora, para construir a nossa curva de Lorenz, eu tenho que pensar no seguinte, tá? Eu tenho que pensar no seguinte. Eu tenho que pensar em criar o seguinte, tá? Para encontrar esse 3% que está ali na fração de renda acumulada, é você pegar o 100 e dividir pelo, né, o 100%, que é 3.100. Depois o 300 por 3.100 e assim por diante. E aí você vai construir uma linha de fração de renda acumulada, tá bom? Vamos fazer esse exemplo lá no Excel que fica mais claro. Fazer isso lá no Excel que fica mais claro. Então, olha só. Vamos usar o nosso exemplo aqui, ó. Vou colocar a renda aqui. Ó, renda acumulada aqui, ó. Renda aqui. Renda acumulada aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte, eu coloquei um para baixo. Aqui eu coloco zero aqui como indivíduo origem. Justamente para colocar no acumulado. Então, fica 0, 20, 40. Renda acumulada não, aqui é percentual acumulado, tá? População acumulada. 0, 20, 40, 60, 80, 100. E a renda acumulada, vou pegar o primeiro, o último elemento, somar com o posterior. Então, aqui dá 0, aqui dá 100, aqui dá 300, aqui dá 700, aqui dá 1.500, e aqui dá 3.100. Tá bom? Beleza. Então, aí, para achar o percentual da renda acumulada, basta dividir
a renda naquele ponto, daquele indivíduo, ou daquela massa, tá? Pelo total, tá? Pelo 100%. Então, aqui, ó, igual esse dividido por esse. Eu vou fixar aqui o D7 e já sai direitinho. Sai bonitinho, ó. Tá vendo? Então, aqui em inserir em página inicial, vou trabalhar com centesimais, tá? Então, aqui, população acumulada em percentual, vou pegar esse e dividir por 100, tá? E assim por diante. E aqui eu consigo gerar o minha curva de Lorenz, tá? Ô, Jesus, errei. Consigo gerar minha curva de Lorenz. Então, é aqui, seleciono, inserir, né, dispersão, e eu ligo os pontinhos. Cadê os pontinhos? Não deu para pegar os pontinhos. Inserir, dispersão com pontinhos, ó. E errei de novo. Vamos lá, ó. Que bonitinho. Vou voltar aqui, ó. Vem aqui em dispersão, né? Seleciono os dois valores, inserir, dispersão, gráfico de dispersão com pontinho. Então, se eu vou puxar meu eixo aqui para 1, né? Para ficar mais adequado. Então, tá lá, tá bom? Então, tenho aqui a curva de Lorenz feita no Excel, tá? Essa é a curva de Lorenz, se eu traçasse uma reta aqui, ó, perfeita igualdade, ligando, né, o 0 ao 1 aqui, essa diferença seria minha curva de Lorenz, tá? É isso. Vamos voltar lá na apresentação para a gente continuar essa aula. Ah, lá. Então, aqui é a curva de Lorenz para a população ABCDE. Tem lá essa linha em preto, é a linha de perfeita igualdade. Linha em azul é a curva de Lorenz que acabei de construir lá no Excel, tá bom? E é o seguinte, dessa curva deriva-se um coeficiente, uma medida numérica, que reflete a desigualdade da população, que é o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, ele foi... É uma medida que sintetiza o nível de desigualdade de uma distribuição de renda em um único número. É uma medida resumo, tá? É o indicador mais conhecido, mais utilizado de desigualdade. O coeficiente de Gini ele usa informações sobre todos os pontos da distribuição pertencente à família das medidas de dispersão relativa. Numericamente, ele varia entre 0 e 1, tá? Incluindo 0, incluindo 1. Se é igual a 0, a igualdade é perfeita. Vou beber água, tô morrendo de sede. Todos têm a mesma renda, tá? Se ele for igual a 1, é desigualdade máxima. Uma pessoa concentra toda a renda, tá? E aí tem valores intermediários, que por convenção, entre 0,3 e 0,4 é moderado, de 0,4 e 0,5 é alto, e acima de 0,5 é muito, muito alto. É possível, em termos de matemática, achar coeficiente de Gini a partir da curva de Lorenz, tá? De Laurent. A fórmula é 1, esse 1 aí, o G é igual a 1, esse 1 é o valor daquele triângulo retângulo, tá? É o valor do triângulo retângulo. E menos duas vezes a integral da curva de Lorenz é porque você tem a parte inferior e a parte superior. Então, você tem que tirar essa diferença aí. Duas vezes que se reflete em relação a essa curva. Então, a área abaixo da curva é duas vezes essa o valor da integral da área, tá? Entre 0 e 1, onde o G é o coeficiente de Gini,
o L é a curva de Lorenz e o Y é a variável que representa a renda, tá bom? Então, você vai ter esse cálculo a partir dessa integral. Só que o problema é o seguinte, o problema é que para nossa ciência, que é ciências econômicas, os dados eles são discretos, tá? É uma observação por vez, e aí você tem que trabalhar com métodos numéricos, tá? Você tem que trabalhar com cálculo numérico. E o cálculo numérico, graças a Deus, nos deu formas mais fáceis de utilizar no sentido de imputar os dados e usar estimativo, fórmulas que não precisa descobrir qual é o valor da integral, ou o valor da função, né? Para toda a curva de Lorentz que você for fazer. Então, aqui a gente usa fórmulas para medidas discretas. Então, olha lá. Então, a discretização do cálculo do coeficiente de Gini, né, para fins computacionais, e você usando dos microdados, chegou nessa convenção, né, que você vai ter o G igual, o coeficiente de Gini igual duas vezes, né, isso tem muito a ver com aquele 2 da integral, duas vezes, então, y1 mais 2y2, isso é a forma de levar em consideração a ordenação dos dados, tá, até n, yn, dividido por n quadrado, vezes mid y, menos n mais um sobre n. Isso aqui é uma adaptação da regra trapézio de Simpson, tá? Não vou entrar em detalhe porque tem que fazer muito refinamento nas integrais aqui. Mas o G é o coeficiente de Gini, o conjunto Y são os rendimentos em ordem crescente da primeira até a última pessoa da distribuição, e o N é o número de pessoas da distribuição. O mid Y é o rendimento médio da distribuição, tá? Mid Y aqui, então vai ser uma população, por isso está chamando de mix, senão se fosse as observações ia ser Y linha, né? Y barra, desculpa. E o N maiúsculo é o número de indivíduos. Então, vamos fazer esse exemplo, então. Vamos calcular o coeficiente de Gini para esse grupo de pessoas, tá? Usando a fórmula dos microdados. Vou abrir aqui, então, o, o quadro em branco. Vamos fazer esse exercício aí. Estão observando o quadro em branco aí? Então tá. É assim, ó. Então você tem lá. Opa, apareceu lá no fundo. Então tá, peraí. Cadê o ponto? Então você tem lá n igual a 5. Você tem lá os valores. Y1 igual a 100. Y2 igual a 200, Y3 igual a 400, Y4 igual a 800, Y5 igual a 1.600, tudo bem? Então aí, o que mais? A média lá, mid Y, é 620, e o número de observações é 5, tá? O número de rendimentos é 5. A fórmula é G duas vezes y1 mais 2y2, que tá ruim isso aqui. 2y2, tá ruim não, é porque tá longe, ó, 2y2, mais 3y3, mais 4y4, mais 5y5. Tudo isso dividido, tudo isso dividido por n quadrado vezes mi de y. Menos n mais 1 sobre n. Tudo bem? Então, esse é o Gini. Esse é o Gini aqui. Deixa eu só. Então, você só substituir, ó, vai ficar duas vezes. Y1 é 100, mais duas vezes 200, mais 3 vezes 400, mais 4 vezes 800, mais 5 vezes 1.600. Tá? 1.600 dividido por n quadrado. Quem é n quadrado mesmo? É 5 ao quadrado, vezes a média, que é 620. Ok? 5 mais 1 sobre 5. Essa parte aqui aqui vai dar 6 quintos, tá?
Então, olha só, você tem aqui duas vezes, a parte de cima vai dar, eu já fiz as continhas aqui, a parte de cima vai dar duas vezes 12.900 e embaixo vai dar 5 vezes 3.000 e n quadrado, né? 5 vezes 6.200, né? Isso vai dar quanto mesmo? Ixi, tô ruim de conta, hein, filho? Tô ruim de conta. Tô ruimzinho de conta. Peraí. Deixa eu fazer a conta, Ricardo. Faz a conta, Ricardo. Tá. Ó, então em cima da. Deixa eu roubar aqui rapidinho, que eu não lembro de cabeça a soma, não. Vai dar 2 vezes 12.900. Dá 2 vezes 12.900 aqui em cima. E embaixo dá 5 ao quadrado é 25 vezes 620. Deixa eu fazer a conta. 5 ao quadrado é 25. 620 vezes 25 é um número grande. Deixa eu ver. 5 ao quadrado vezes 620. Dá 15.500. Aqui embaixo. 15.500. Tá? Menos 6 quintos. Esse número aí vai dar, se você fizer as contas, depois você faz em casa aí, 0,4664, certo? Esse é o coeficiente de Gini para esse número de dados aí, para esse conjunto de dados aí, tá? Vamos lá voltar na apresentação e ver se está certo mesmo, porque eu estou com dúvida. Olha lá. Então, isso dá soma, né? 620 lá embaixo, 2.900, a soma lá embaixo dá 3.100. Então, dá 0,4645. Se nós olharmos ali a tabela dos níveis de desigualdade, 0,4645 é alta desigualdade. Então, tem uma alta desigualdade nesse conjunto de informações aí, tá? Se nós olharmos pela verificação da curva de Lourenço pela integral, tá? Eu vou mostrar como faz no R isso aí para vocês, tá? Mais fácil do que fazer aqui a resposta do R para essa curva de Lourenço. Mas eu vou mostrar como faz no R, que já saiu o valor da curva de Lourenço lá. Então, olha só como é que é. Cadê meu R? Tá aqui. Eu já tinha feito. Vou mostrar para vocês como é que é. Então, aqui é o script, tá? O scriptzinho do R. Você vai instalar os pacotes, o pacote NEC, vai pedir a biblioteca NEC, pega as rendas aqui, ó, já tá bonitinho, roda ela, para plotar a curva de Lorenz aqui, ó, tá vendo? Ele já plota, e eu peço para calcular o Gini, ó, tá? Já sai 0,46451, tá? Que é o dobro do valor da área sobre a curva, tá? Da área sobre a curva, beleza? É assim que se faz o coeficiente de Gini no R. Galera, sobre a parte de medida de desigualdade de distribuição, é isso, tá? Basicamente é isso. Não tem mais o que falar. Vamos terminar essa aula então. Olha só. Então, a gente viu um pouco sobre o conceito de distribuição e desigualdade. Ela é muito sensível na economia, né? Distribuição estatística é como os dados estão distribuídos conforme uma ordenação. Desigualdade é o conceito de alta concentração de um valor em determinado intervalo. Isso tem a ver com economia, porque dentro da economia, uma situação de desigualdade, há problemas, né, em termos de políticas sociais, por exemplo. Tem muito a ver com um tomador de políticas públicas no que tange uma sociedade mais igualitária, é uma sociedade uma economia mais robusta, né? Então, esse conceito de desigualdade está muito associado à economia nesse sentido, tá? Daí, eu apresentei para vocês as representações gráficas da parada de Penn, da curva de Lorenz, uma sendo uma absoluta, e você pode associar o gráfico de Contice para fazer uma relativização, né, essa observação absoluta, sendo a parada de Penn, ela veio depois da curva de Lorenz, mas
ela dá um impacto, né? Porque é muito simples de você observar. E a curva de Lorenz é uma curva extremamente importante para verificar a questão da desigualdade, porque quando você compara a curva de Lorenz que é gerada nos dados com a- aquela de perfeita igualdade, você verifica se a desigualdade é ou não, se a desigualdade é muito grande ou não, em termos de representação gráfica. Aí é para confirmar essa representação gráfica em relação a curva de Lorenz, porque nossos olhos podem enganar, aí tem o coeficiente de Gini. O coeficiente de Gini, ele te dá uma medida, ele te dá um indicador, te dá um coeficiente que da tabela, né? Principalmente mais próximo do um ou mais próximo do zero, você pode afirmar com certeza se há igualdade ou se há desigualdade, tá bom? E aí, é isso, galera. É isso, obrigado. Preparei essa aula bem legalzinha para vocês, vocês, né, possam aproveitar e elevar os estudos na área de socioeconomia, porque é muito legal falar sobre isso, sabe? Eu acho muito bacana. Por isso nós estudamos a parte quantitativa na economia, justamente para abordar o lado social também, tá bom? Valeu, um abraço, tchau, tchau.